Aula 5. Conteúdo: coesão e coerência. Habilidade: Descritor 11. Inferir efeito de humor e ironia em um texto. Eu sou a professora Dinancy Silva e nós vamos estudar sobre os fenômenos textuais da coesão e da coerência. Eu tenho certeza que você já estudou sobre isso, você já ouviu falar, você até já empregou. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco mais esses dois tipos de fenômenos linguísticos para, com certeza, ajudar você a aprimorar essa habilidade que você já tem ao redigir, né? Você vai precisar empregar bem esses dois fenômenos textuais. Então vamos ao nosso primeiro slide. Nosso primeiro slide tem um texto que diz assim: professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento de seus salários. Eu vou reler, se você quiser copiar neste momento, pode, rapidinho. Professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento de seus salários. Muito bem. O que é que você identifica nesse texto? Esse texto, ele está bem claro para você? Ele está bem claro? Ou seja, você compreendeu perfeitamente a mensagem? Que as professoras estão mandando uma carta ao deputado reclamando, né, protestando contra o aumento de seus salários. Esta mensagem está bem clara para você? Porque para mim não está. Bem, vamos então verificar quais são os dois sentidos que este texto está expressando, está exprimindo. Veja bem, professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento de seus salários. O que é que você observa? Seus salários. Seus salários, ele me permite ter no mínimo, vermelho, ele me permite ter no mínimo, vou circular para você, momento, circular aqui, seus salários. Professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento de seus salários. Este pronome seus, ele vai me permitir no mínimo dois sentidos. As professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento do salário de quem? Das professoras? Delas mesmas? Seria delas? Das professoras? Esse é o primeiro entendimento que eu tenho. Protestando contra o aumento de seus salários. Poderia ser o aumento do salário das professoras? Você vai dizer, professor, isso é ilógico. Mas não, também, da forma como está escrito, esse texto permite essa leitura, permite essa interpretação. Agora, uma outra situação que você pode entender é exatamente aquela em que eu também entendo que as professoras estão protestando, estão reclamando contra o aumento do salário dos deputados, certo? Então, deputados. Essas são as duas leituras possíveis, não é, para este texto aqui. Porque texto, não é? Até uma figura pode ser o texto. Então, este parágrafo aqui é um texto. O que você entendeu aqui? As professoras mandam carta a deputados protestando contra o aumento de seus salários. Da forma como está escrito este texto, eu tenho uma ambiguidade. Por quê? Porque eu posso interpretar que a reclamação, o protesto é contra o salário dos deputados, o que seria lógico, porque o professor ganha menos que o deputado, mas também uma segunda leitura me permite chegar à conclusão, né, da forma como está escrito, que é contra o aumento do salário das professoras. Que pode ser também, se eu analisar de uma outra forma, foi tão irrisório, né, que elas reclamaram. Ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido. Aqui eu tenho uma ambiguidade, né? Esse texto está ambíguo.
Aqui eu tenho uma ambiguidade. Bom, já estou identificando para você, eu espero que nós possamos, então, nos próximos textos, compreender, né, quando eu utilizo determinados elementos que vão me permitir mais de uma leitura e não só aquela que eu quero. Né? Por isso que nós devemos trabalhar a coesão e a coerência, porque aqui, como eu tive uma ambiguidade, não é? Ou seja, eu já não estou sendo coerente, eu não estou tendo a clareza necessária para compreender o sentido do texto, ok? Vamos ao nosso próximo slide, verificar a questão da coesão e coerência. Eu tenho, então, aí, um outro texto que diz assim: o time perdeu o jogo porque não estava coeso. A segunda frase diz assim: o pai, fumando, falou aos filhos: fumar é prejudicial à saúde. Cuidado. O pai foi coerente? Essa é a pergunta que eu te faço. O pai foi coerente? Olha, pelo sentido, né? O sentido que você vai perceber no texto. O time perdeu o jogo porque não estava coeso. Ok, o time perdeu o jogo porque não estava coeso, eu vejo que tem clareza, eu posso entender por a causa do time ter perdido o jogo, por não estar coeso, por não estar junto. E aí eu já quero que você vá percebendo qual é, né, o sentido dessa expressão coeso. Coeso quer dizer unido, junto, não é? Com um fim, com um objetivo. Na segunda frase tem assim: o pai, fumando, falou aos filhos: fumar é prejudicial à saúde. Cuidado. A pergunta que eu te faço é: o pai foi coerente? O pai foi coerente? Você já vai me responder que não, obviamente que não foi, não é? O pai não foi coerente. Por que não foi coerente? Porque o pai estava fumando, não é? Ele estava dando um exemplo, ele estava fumando, não é? Então a prática dele não estava condizendo com a teoria. Quando ele disse assim, não é? Ele ensinou um princípio para os filhos: fumar é prejudicial à saúde. Cuidado! Mas ele mesmo estava fazendo. Então, olha só, a teoria dizia uma coisa, o que dizia? Que fumar é prejudicial à saúde. E a prática, o exemplo prático dele, dizia outra, bem diferente, não é? Então, ele não foi coerente. Deu para você perceber neste exemplo, nestes dois exemplos, o sentido de coesão e de coerência? Ou seja, da ideia, né? Uma tem a ver com as palavras, com a coesão das palavras, dos elementos no texto, como, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei para você, o time perdeu o jogo porque não estava coeso. A palavra porque deu a razão, deu a causa, deu o sentido, uniu as palavras do texto, não é? Me dando o sentido de coesão. Já no segundo exemplo, eu tive: o pai, fumando, falou aos filhos: fumar é prejudicial. Cuidado! Ou seja, ele não foi coerente. Você já entendeu, então, o sentido de coerência. Eu tenho que, ao afirmar algo, a minha prática, né, o meu exemplo, deve convergir para este mesmo algo. Deve estar de acordo, deve estar harmônico e não se opondo, né? Porque a teoria dizia uma coisa e a prática dizia outra. Ou seja, estava em contradição, estavam se opondo. Né? Visto que ele prevenia os filhos, alertava os filhos de que fumar, o ato de fumar é prejudicial, mas ele mesmo estava se prejudicando ao fumar. Então ele não foi coerente. Eu espero que você tenha entendido a ideia, então, de coerência, né? No sentido prático, usual, é que você vai levar também para o texto, para a sua produção textual. Vamos então agora compreender um pouco mais, né? Seguindo com o nosso trabalho sobre coesão. Vamos ver. Coesão. O que é coesão? Você já entendeu a ideia, agora colocando num conceito, não é? A coesão, ela diz respeito, não é? Coesão, ela vai se referir, vai dizer respeito a quê?
ela vai dizer respeito a esse modo, como os elementos linguísticos presentes na superfície textual, ou seja, lá na frase, lá no texto, como esses elementos linguísticos presentes no texto vão se encontrar, vão estar interligados entre si. Por meio de quê? Por meio de recursos que também são linguísticos, não é? Também são palavras, também são elementos da própria língua. E esses elementos que estão presentes aí na superfície, não é? No texto, estão aparecendo no texto, eles vão formar umas sequências que vão veicular, que vão trazer sentidos. Portanto, a coesão, ela diz respeito a essa conexão, a essa interligação desses elementos, a essa ligação dos elementos que estão presentes na superfície textual. Eles estão interligados entre si por meio de recursos, não é? Eu vou mostrar para você quais são os recursos, certo? Então, veja a frase. Meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena. Ou seja, eles são maduros e úmidos e inquietos. O que é que você observa? Vou ao quadro, rapidamente, a TV digital, rapidamente, para vermos como se operou, então, com este exemplo, não é? Para você observar a coesão. Então, vamos lá. Ok? Então, meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena, eles são maduros e úmidos e inquietos. Onde está a coesão aqui? Exatamente no pronome pessoal reto eles, que retomou, não é? Se refere, um elemento coesivo referencial, se referindo aqui aos lábios, certo? Retomou a expressão lábios, não é? Para não repetir lábios, então foi retomado através desse elemento de coesão, esse elemento que está presente no texto, veja. O elemento está presente no texto e propiciou, então, a coesão. Veja, meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena, eles são maduros e úmidos e inquietos. Se não houvesse coesão aqui, se não houvesse essa interligação, haveria uma repetição desnecessária. Então, este elemento textual, né, este recurso textual que está presente aqui, pronomes, outros também advérbios, numerais, eles servem exatamente para promover esta coesão. Espero que você tenha compreendido essa parte. Nós vamos ver mais um exemplo de coesão. Vamos lá. O Brasil não ganhou a Copa de 2014. Pode passar o próximo. O técnico não soube liderar a equipe. O próximo. Os jogadores não se esforçaram. Muito bem. O que é que você tem aí? Você tem 3 frases. O Brasil não ganhou a Copa de 2014, o técnico não soube liberar a equipe, os jogadores não se esforçaram. O que falta neste texto? Coesão. Exatamente, falta coesão. Faltam aqueles elementos que estão presentes, que deveriam estar presentes no texto, eles são elementos linguísticos, que deveriam estar presentes aí na superfície, para interligar, não é? E para veicular sentido. Esses elementos, esse recurso, eles devem estar presentes aí para veicular o sentido. Vamos então ao próximo slide, onde nós já temos os elementos coesos para você. Veja bem. Então, ligando ou interligando ou relacionando as orações com os elementos textuais que promovem essa coesão, nós temos: o Brasil não ganhou a Copa de 2014 porque o técnico não soube liderar a equipe e os jogadores não se esforçaram. Então, você já compreendeu, não é? Você já compreendeu quais são os elementos que estão promovendo a coesão? Esses elementos textuais, linguísticos que estão aí no texto, não é? Como, por exemplo, conjunções, nós temos a conjunção e, ligando, né? E os jogadores não se esforçaram. E nós temos outra conjunção, o porquê, né? Outra conjunção coordenativa, porquê. Então, estas conjunções, esses elementos como pronomes, advérbios,
conjunções, todos esses elementos são elementos linguísticos textuais presentes no texto e que promovem a coesão. Olha um outro exemplo. E Bernardo Rezende já avisou qual o próximo objetivo da seleção de vôlei. Ouro nos Jogos de Atenas. Sim, esse é o nosso sonho, mas muitas equipes querem o mesmo. Então, o sofrimento começará de novo. Olha, em destaque para você o elemento textual que retomou o sentido do texto, que promoveu, né, complementou o sentido. Ou seja, o que está em destacado para você em vermelho retomou o objetivo. Bernardo Rezende já avisou qual o próximo objetivo da seleção do vôlei. Ouro nos Jogos de Atenas. A expressão o mesmo retoma o sentido de ouro nos Jogos de Atenas, ou seja, evita uma repetição desnecessária e atribui coesão a este texto, não é? Promovendo o sentido, veiculando o sentido. Então, essa expressão o mesmo foi a sequência que veiculou o sentido. Coerência. Muito bem, olha só, coesão e coerência são dois elementos, são dois fenômenos, não é? Dois fenômenos textuais. Esses dois fenômenos, eles devem estar presentes na sua produção textual. Em que consiste? Olha, se a coerência, né, se a coesão que nós vimos, ela vai permitir a articulação daqueles elementos linguísticos, ou seja, das palavras, das sentenças, né, por meio desses processos que vão alinhavar, que vão relacionar, que vão costurar o texto, a coerência, ela vai ser responsável pela articulação das ideias, ok? Em torno de um todo harmônico e organizado. Então, a coerência vai ser esse nexo, né, essa relação entre as ideias. Ela vai dizer respeito à relação das ideias. A coerência tem a ver, sintetizando, com as ideias, e a coesão com os elementos dentro do texto para veicular sentidos, ou seja, a relação entre as palavras, as sentenças, as frases. Isso ficou claro para você? Coesão diz respeito a palavras, sentenças, não é? Dentro do texto, que vai alinhavar, que vai costurar, que vai relacionar. Essas sequências, elas vão dar sentido ao texto. São elas que vão permitir que você compreenda quais são os efeitos de sentido promovido pelo texto. Efeito de ironia, efeito de humor, não é? Todos os efeitos possíveis. Já a coerência vai estabelecer esse nexo, essa relação entre as ideias, ou seja, ao afirmar algo, em seguida você não deve se contradizer, se desdizer. Você tem que ser coerente com aquilo que você afirmou, comprovando o que você afirmou. Vamos ver um exemplo. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Olha só, olha que absurdo. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. O ideal seria, então, eu vou fazer na TV digital para você, qual é o ideal? É que você observe se estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Você vê que a ideia aqui não está harmônica? Não, as ideias aqui, elas estão contraditórias. Estão derrubando muitas árvores. Qual é a consequência disso? A floresta não vai conseguir sobreviver. Veja o nexo, a relação entre as ideias, ou seja, a não contradição das ideias. A primeira ideia é, estão derrubando muitas árvores. Eu tenho uma afirmação aqui. E, por isso, a floresta, não, vamos colocar aqui, não. Aqui eu tenho uma contradição quando eu digo, e por isso a floresta consegue sobreviver. As ideias estão se contradizendo. Já fiz, já organizei para você de forma a torná-la coerente, certo? Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta não consegue sobreviver. Agora sim, eu coloquei um elemento aqui, né, no texto que promoveu a coerência das ideias. Vamos adiante, então, com a próxima. Nosso exercício agora, muito bem. Eu vou ler para você.
Apresenta-se a seguir uma anedota de Ziraldo. Você conhece o grande cartunista Ziraldo. Analise-a, você vai ler e tentar compreender. Analisando, analise-a e em seguida responda. Olha a anedota. A mãe chega na varanda e encontra o maluquinho ensinando palavrões para o papagaio. Maluquinho, que é que você está fazendo, menino? Ora, mãe, estou ensinando pro papagaio as palavras que ele não deve dizer. Minhas questões para você são as seguintes. Na anedota, há uma incoerência, a qual se caracteriza como intencional. Aí, o autor quis mesmo, intencionalmente, foi o objetivo dele colocar uma incoerência. Eu preciso que você identifique esta incoerência e você diga, você justifique o porquê de elas assim se caracterizar. Bom trabalho, nós vamos voltar daqui a pouquinho. Pode colocar na tela, então, a questão A, já as alternativas A, ok. Então, você já leu a anedota, não é? Eu vou reler aqui rapidamente, mas aqui mesmo no meu, pode deixar essa daí. Apresenta-se a seguir uma anedota de Ziraldo, você deve analisá-la e em seguida responder. Então, a anedota é a seguinte. A mãe chega na varanda e encontra o maluquinho ensinando palavrões pro papagaio. A mãe diz, maluquinho, que é que você está fazendo, menino? E ele responde, ora, mãe, estou ensinando pro papagaio as palavras que ele não deve dizer. E a questão é, letra A, identifique, na anedota há uma incoerência. Eu já te afirmo que tem uma incoerência aí. Pergunto, não é? Digo para você identificar essa incoerência e dizer como ela se apresenta, né? Ela se caracteriza como intencional, então como é que ela se apresenta? Qual é a incoerência? A incoerência ela está exatamente neste fato. No fato do menino maluquinho ensinar para o papagaio palavrões. Ou seja, e ele ainda justifica que está ensinando o que o papagaio não deve dizer. Veja a incoerência. Ele está ensinando palavrões e justifica e explica, né? Argumenta que está ensinando o que ele não deve dizer. Então, a incoerência reside exatamente neste fato, de ensinar algo que ele não deveria dizer. Ou seja, então, por que está ensinando o que ele não deveria dizer? Esta é a incoerência. Muito bem, parabéns aos nossos alunos que acertaram. E também, por que a incoerência se caracteriza como intencional? É porque é exatamente esse o elemento que vai gerar o humor nessas anedotas, não é? Ok? Muito bem, então até a próxima.